Regras da colheita. Vocês sabiam que existem algumas regras para a nossa colheita? Existem algumas razões pelas quais as pessoas não colhem ou têm apenas uma colheita pequena. É possível que sequer tenhamos uma colheita em certas áreas das nossas vidas. Por quê? A lei da semeadura e da colheita podem nos trazer algumas explicações sobre isso. Semear é colher. Quando damos, nos é dado. Essa é a ordem correta. Algumas regras. 1. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. PV 10, 5. É triste ver que alguém dorme durante o tempo da sua oportunidade. Será que podemos dormir durante o tempo da nossa oportunidade? Podemos dormir na hora da colheita? Eu quero ser um filho sensato e não um filho que causa vergonha. 2. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Eclesiastes 4. Muitas pessoas escolhem ficar olhando as circunstâncias em vez de semear. O que não percebem é que estão apenas observando o vento. Se ficar esperando pelas condições perfeitas, você nunca conseguirá realizar nada. Nunca haverá a hora perfeita para você realizar algo em sua vida. 3. As pessoas não colhem porque não semeiam. Muitas pessoas acham que vão prosperar somente por causa da palavra profética. Isso não é suficiente. Você precisa dar, plantar, semear. Se você não tiver nada, Deus proverá a semente para que você semeie. 2 Coríntios 9:10. 4. Quando a semente chegar às nossas mãos, precisamos fazer o que é certo. A primeira coisa da qual você precisa se lembrar é de honrar a Deus com as primícias de tudo que vem até você, o dízimo. Se você não dizimar, sua semeadura não será abençoada. Mas quando faz, Deus abre as janelas dos céus sobre a sua vida, fazendo chover sobre as sementes que você tem semeado. 5. Precisamos semear sobre as áreas específicas em que desejamos colher. Toda semente produz fruto do seu próprio tipo. Precisamos ter fé para plantar uma semente grande na vida de alguém, pois quando chegar a época da colheita, colheremos. Semeie e você colherá. 6. Gálatas 6 diz: a seu tempo ceifaremos, se não desfaleceremos. O termo se expressa uma condicional. Colheremos se não desfalecermos. Mas, e se nós desfalecermos? Então, não colheremos. As pessoas não colhem porque se cansam de esperar pela colheita e desistem. Mas a Bíblia diz que colheremos a seu tempo. A sua carne é imediatista, ela sempre quer tudo para agora. Se entendermos que os princípios da semeadura e da colheita são sementes no mundo espiritual e não natural, iremos perceber que não podemos plantar uma semente hoje e esperar que ela germine amanhã. Porque Deus usaria palavras como a seu tempo se não desfalecermos? Quando plantamos nossas sementes, elas não produzirão uma colheita do dia para a noite. A Bíblia diz que podemos dormir durante o tempo da nossa colheita. Você precisa se lembrar das áreas em que semeou. Muitas vezes, as pessoas não têm a consciência de que, na verdade, elas estão fazendo um investimento. Na mente delas, a semente que lançaram é apenas algo que já se foi. Elas não percebem que o investimento que fizeram lhes trará um retorno e, por isso, muitas vezes nem pensam na questão. 7. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra e, quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Marcos 4. 26, 29. Quem planta a semente? O homem. Quem faz o grão produzir? A terra. Quem faz a colheita? O homem. As pessoas não colhem porque pensam que a colheita acontece sem que elas precisem fazer nada, ou seja, de forma autônoma. É o homem que planta a semente que também a colhe. O colher não é mais autônomo que semear. O semear não é algo autônomo. Nunca vi nenhuma semente pulando do saco para se jogar na terra. O fazendeiro precisa preparar o solo. Ele planta a semente nesse solo.
Uma vez no solo, o principal trabalho do fazendeiro se findou, pois há coisas que competem somente a Deus. Ele faz chover sobre a semente. O sol brilha sobre ela. O homem não pode fazer isso. Você sabia que, mesmo quando Deus nos manda a provisão de forma espetacular, ainda assim nosso trabalho é ir lá buscar? Os israelitas recebiam um maná que caía diretamente do céu. Mas eles próprios tinham que ir lá buscá-lo. Eles não podiam ficar sentados em suas tendas apenas declarando palavras proféticas. Você planta a fé. A terra dá o crescimento. Você colhe por fé. Você colhe de acordo com sua fé. Marcos 11:24. Creia que Deus é bom e que Ele deseja que você prospere. 1 Timóteo 6:12. Quando chega a hora da colheita, você tem tomado posse dos frutos. Muitas vezes, o que a gente não quer é ter mais responsabilidade. Você precisa colher pela fé do mesmo modo que você semeou por fé. Precisamos tomar posse de tudo o que queremos desfrutar nessa vida. Você não pode apenas esperar e dizer: se for da vontade de Deus, vai acontecer. A primeira geração dos israelitas falhou em entrar na terra prometida porque eles não tiveram fé para tomar posse dela. JZ 18:90. Contudo, a geração seguinte foi diferente. Eles estavam cansados de vagar pelo deserto. Quando Deus deu a eles a oportunidade, eles foram lá, venceram e tomaram posse do que era deles. Muitas vezes, esse é o tipo de mentalidade que existe no corpo de Cristo. Isso é atitude de mendigo. Somos filhos e filhas de Deus. Deus nos deu a dignidade para agirmos como homens e mulheres, como conquistadores. Desafio de fé. Tenha fé para semear e colher o melhor de Deus para a sua vida. Vá em frente, plante a sua semente e haja no momento certo para colhê-la. Fonte: Pr. Marcos Gregório. Por Cristiane. Criação e produção audiovisual: Gilberto Kim. Somos luz, unidade e paz profunda. O amor está no ar.